Você sabia que a palavra idiota aparece diversas vezes no Novo Testamento, também no Antigo? É curioso quando a gente começa a pesquisar a origem grega das palavras, a gente vai entendendo como foi que os evangelistas colocaram cada frase. E aí surge algo que a princípio nos causa incômodo, né? Poxa, Jesus, Paulo, os apóstolos chamados de idiotas. Claro que não é isso, né? A gente tem que voltar nos evangelhos para entender o que isso significa. Tem que estudar a origem dessa palavra. Primeiro, deixa eu ler um trecho que usa a palavra idiota para vocês saberem do que eu estou falando. Vamos lá. Olha, o apóstolo Paulo aqui, quando ele está falando da questão dele com relação a Pedro e Tiago, que ele considera serem super apóstolos porque conviveram com Jesus, diferentemente dele, Paulo diz o seguinte: se sou amador na palavra, não o sou no conhecimento. No grego seria se sou idiota na palavra, não sou no conhecimento. Significa se eu sou simples na palavra. Essa ideia de idiot no grego vem de pessoa que fazia tarefas de casa, pessoa mais simples, que não tinha um conhecimento elaborado. Mas isso vai chamar atenção mais adiante, porque Pedro também vai ser chamado de idiota. Olha só esse episódio aqui em Atos dos Apóstolos. Vendo eles a ousadia de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, analfabetos, admiraram-se. Pedro e João, analfabetos. Essa é uma das traduções possíveis, tá? Outra é ignorantes, sem conhecimento. Na verdade, de novo, o que está dizendo aqui é que Pedro e João eram pessoas simples. A gente lembra? Pedro, pescador, encontrado por Jesus na beira do Mar da Galileia, era de fato um homem simples, não tinha recebido educação formal. Isso é o mais importante aqui. O que está em discussão durante praticamente todo o Novo Testamento, toda a vida pública de Jesus, é se Jesus tinha ou não tinha conhecimento formal. Eu estou me aprofundando nessas questões agora porque muita gente tem me perguntado se Jesus sabia escrever ou não. Eu vou voltar num outro vídeo para falar disso. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é sobre essa incidência da palavra idiot, que no português acabou se transformando numa palavra feia, né? Chamar o outro de idiota, uma pessoa sem inteligência, pessoa burra, a gente diria, né? Pois aqui no Novo Testamento não é isso, nem no Antigo Testamento. Existe a palavra hebraica também, que derivou dessa, que é idiotot, que é usada outras vezes no Antigo Testamento. Agora, quando se fala de Jesus aqui, tem um momento que aparece uma outra palavra para falar dele que também não é muito positiva e que vai na mesma direção. Olha só, aqui em João 15 tem a seguinte frase, olha só. Jesus subiu ao templo e estava ensinando. Os judeus estavam admirados, dizendo: como é que ele sabe as letras sem nunca ter estudado? Será que Jesus nunca estudou? Não faz sentido essa afirmação, óbvio que não. Jesus vai às sinagogas, lê nas sinagogas, Jesus conhece os livros bíblicos judaicos todos. Quantas vezes faz citações a Isaías? Quantas vezes faz citações a outros profetas, a outros livros bíblicos? Jesus é estudado, sim. Agora, qual é a questão aqui nesse versículo de João? É se Jesus teve educação formal ou não. Pelo que os fariseus estão dizendo, o tempo todo, aliás, Jesus não teve a educação formal que eles tiveram. Mas ele estudou, certamente estudou. Eu defendo a tese defendida por muitos outros pesquisadores de que Jesus passou um bom tempo com os essênios no Mar Morto, daí a semelhança de diversas liturgias do começo do cristianismo, de diversas maneiras como Jesus se comporta, o próprio batismo que era aplicado pelos essênios, o pensamento, a filosofia essênia é muito semelhante àquilo que Jesus nos apresenta, aquilo que João Batista também nos apresenta. Então é muito provável que Jesus tenha tido uma educação com os essênios ou através, né, ou a partir do conhecimento dos essênios, possivelmente diretamente com João Batista ali. Jesus certamente estudou. Mas olha o que diz aqui, então. Grammata oiden, ou seja, perguntam se ele conhece a gramática, conhece letras, ou se ele não conhece letras. Essa é uma questão constante. Como alguém que não é estudado pode ser tão inteligente, pode realizar tantos prodígios? Essa é a questão que permeia muitas das conversas entre Jesus e os fariseus. Então, entender o significado da palavra idiot, né, que vem lá do grego, e também
as outras derivações aí que são usadas mais ou menos na mesma direção para dizer que uma pessoa é sem cultura, sem estudo formal, não é um xingamento, ninguém está xingando ninguém com o termo idiota aqui no Novo Testamento, mas sim estão avaliando o nível cultural de educação. A gente sabe que os discípulos de Jesus eram pessoas simples. Aliás, sabe o que é discípulo? Discípulo significa aluno. Então eram alunos de Jesus. Então se Jesus era um professor, ele tinha que ter conhecimento. Mais do que isso, Jesus começa a ser chamado de Rabi, ou Rabuni, Rabi, né? Ou Rabuni. E aí, de novo, a gente entende que ele vai assumindo um papel de professor, de mestre, tornando-se o mestre de Nazaré. Naquela época, os rabinos não eram uma instituição, né? Não havia o rabinato, como veio a ter depois, não havia essa instituição do rabino formalmente. Rabinos eram aqueles que eram reconhecidos como mestres, e Jesus certamente foi um deles. Mas não um sem conhecimento, não um agramatói, não um idiota. Jesus podia ser simples no trato, mas era muito conhecedor das letras do Antigo Testamento, que era o livro que servia de referência para todos aqueles judeus naquela época. Eu queria passar para contar isso para vocês. E quem não tiver ainda no nosso YouTube, aproveita para se inscrever, acende o sino das notificações. Quem quiser pode entrar para o Clube Além da Jornada, tem um monte de benefícios. Não deixa de ficar com a gente aqui não. Toda hora tem vídeo novo. Aliás, esse domingo, gente, esse fim de semana, bom, para os membros no sábado, para todo mundo no domingo, vai ter um vídeo muito bacana sobre o batismo. Se você for lá agora, se você for ver os nossos vídeos, já tem um sobre Massada, que tem muita gente gostando. Tem um sobre o Vale dos Julgamentos Final, o Vale de Josafá, também como é conhecido, por onde Jesus passou. Massada, eu faço uma conexão de Jesus com a história de Massada. Vocês vão entender como as histórias estão conectadas, a crucificação de Jesus com tudo que aconteceu lá, aquela história gravíssima em Massada. Então fica com a gente aqui no YouTube, não deixa de se inscrever, acende o sino das notificações. Se quiser mais ainda, entra para o Clube Além da Jornada, o nosso clube de membros. Tá aqui, é fácil, você se inscreve aí rapidinho, tá? A gente se vê.